Lucas, capítulo 5, versículo 12, diz assim: E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Amém? Glória a Deus. Fala para a pessoa que está do teu lado aí: eu te amo, mas não quero ouvir tua voz enquanto o Senhor estiver falando comigo. Amém? Nada do que essa pessoa que está do teu lado, independente de quem ela seja, é mais importante, ou te disser, é mais importante do que aquilo que Deus vai falar contigo agora. Amém? E quando duas pessoas falam, nós precisamos optar por ouvir a mais importante delas. Amém? Então Deus irá falar contigo agora. Amém? Estende a mão para a pessoa que está do teu lado e faz essa oração agora, falando: no nome de Jesus, eu quero declarar que você é livre para entender essa palavra e ser ministrado por ela. Fala assim: eu quero declarar que você vai ser desconstruído por essa palavra, para que o Senhor possa fazer você conforme a vontade dele. Amém ou não amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu vou pregar sobre a igreja sentimental hoje. Você não sabe o tanto que eu fiquei feliz de ter recebido de Deus essa revelação, porque hoje nós cantamos aqui no louvor 4 canções. A primeira, ouve-se o júbilo, ou Leão de Judá prevaleceu. É uma canção já tem mais de 30 anos, essa canção. Uma outra chamada Povo de Guerra. Essa é um pouco mais nova, uns 3, 4 anos. Deve ter uns 28 por aí. A outra é Meu Prazer, ou como a maioria conhece, Em Espírito e em Verdade. Uma canção também um pouco mais nova do que a Povo de Guerra, mas também deve ter os seus 25 anos. E a última, que é grande, é O Senhor. Essa já tem mais de 40 anos que ela é ministrada, tocada em várias línguas, em vários lugares, e sempre uma canção atual. Amém? Ou não amém? O que tem a ver isso com a igreja sentimental? Querido, nós acabamos de ler um texto aqui da palavra de Deus que fala a respeito de um homem que precisava de um milagre do Senhor. Ele precisava que a sua oração fosse respondida para ontem, porque o médico Lucas, aqui, que escreveu esse evangelho, ele, em algumas versões, vai dizer assim: que aconteceu que quando estavam em uma daquelas cidades, eis que um homem coberto, cheio, tomado de lepra. Então ele não era um homem que tinha apenas umas manchas de lepra. Era um homem que já estava
num estágio muito avançado, que a gente pode falar que ele estava num estado já terminal, porque ele tomado de lepra, a lepra é hoje conhecida como hanseníase. A hanseníase é uma das principais consequências, ou a principal das consequências, é que faz a pessoa perder a sensibilidade ao calor, ao tato, ao fogo, ao frio. Ela não sente. E ela vai eu vou usar essas palavras, mas não são essas palavras, é porque eu não consigo achar agora outra. Ela vai se desgastando. Ela vai, conforme a doença vai avançando, ela vai perdendo a visão, ela perde a sobrancelha, ela perde essas partes do nariz, a boca fica ferida, os dedos, os que não caem, primeiro os dedos viram uma espécie de uma garra, porque ele atrofia, e ele fica mais ou menos assim, depois ela vai apodrecendo, e esses dedos vão caindo. Se ele não morrer, os dedos vão caindo, e vai se desgastando, até que chega um momento que a pessoa não suporta mais, e ela morre. E tem pessoas que elas alcançam o estado, e elas são curadas, né? Por causa, na época não tinha cura, mas se uma pessoa hoje pegar hanseníase e deixar isso, ela pode fazer com que a pessoa se torne inválida. A cura hoje, mas ela pode fazer com que a pessoa se torne inválida. E esse homem, a Bíblia está dizendo que Jesus estava numa cidade, dentro da cidade, ele não estava nos arredores, e esse homem precisava de um milagre, ele foi procurar Jesus. Porém, amados, esse homem não podia entrar na cidade, porque Levíticos, capítulos 13 e 14, isso eu preguei na quinta-feira, fala a respeito das leis aplicadas às pessoas que tinham lepra, né? Quando ela pegava a lepra, o que tinha que fazer, quando ela estava, aonde que ela tinha que morar, e quando ela era curada, o que era necessário ela fazer para voltar ao convívio da sociedade. Então ali, nesses 2 capítulos, vai dizer que quando uma pessoa era constatada que tinha lepra, ela tinha que, não é abandonar, ela tinha que deixar a sua casa, a sua família, os seus amigos, todo mundo, e sair da cidade e habitar fora das cidades. Ela tinha que morar nos arredores. Ela tinha companhia, tinha outras pessoas que estavam com lepra, mas ela não podia ter uma companhia de pessoa que não tinha lepra. Por quê? Porque a lepra é muito contagiosa, não se podia chegar perto. Então a lepra, ela era altamente transmissível. E aí, o que acontece? Esse homem, ele tinha que rasgar as suas roupas para que todos de longe enxergassem que ele tinha a doença. Esse homem tinha que desgrenhar os cabelos para que, quando a pessoa visse alguém com o cabelo todo desgrenhado, não podia pentear, já imaginasse logo. Era um dos sinais que as pessoas, quando enxergavam de longe, tinha de que aquela pessoa estava com lepra. E aí, se a pessoa fosse se aproximando e ignorasse todos esses sinais, a roupa rasgada, o cabelo desgrenhado, a pessoa que estava com lepra tinha que começar a gritar desesperadamente: imundo, imundo, para que a pessoa não se aproximasse dela. Amém ou não amém? Até aqui, tudo ok? Amém? E esse homem, ele não podia entrar na cidade, porque pesava contra ele essa lei. Ele não podia entrar. Mas, por que ele entrou, querido? Porque ele, ouvindo falar a respeito de Jesus, ele tomou uma decisão como aquela mulher do fluxo de sangue, que dizia: se eu tão somente tocar na orla dos vestidos de Jesus, eu serei curada. Então esse homem, ouvindo as palavras, ouvindo falar sobre Jesus, também decidiu.
que ia ao encontro de Jesus, seja aonde for. E ele sabia que Jesus estava na cidade, mas sabendo que não podia entrar na cidade, mesmo assim ele entrou. E ele foi ao encontro de Jesus, e ele, ao chegar na presença de Jesus, ele se joga no chão, ele se prostra com o rosto em terra, e ele diz, ele faz a seguinte oração: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E Jesus vai e toca nele, e disse o seguinte: quero ser limpo. E imediatamente a lepra desapareceu do seu corpo. Então, note algo, ele não precisou orar 2 vezes. Quantas vezes você já deve ter orado por alguma coisa e essa resposta não vem? Quantas campanhas talvez você já tenha feito e você não tenha alcançado de Deus aquilo que você tem buscado? Esse homem não precisou fazer uma campanha. Esse homem tão somente chegou diante de Jesus e clamou: se tu quiser me curar, se tu quiser me tornar limpo, o Senhor pode. E Jesus imediatamente falou que queria, e ele imediatamente curou aquele homem. Mas o que tem a ver isso daqui com a igreja sentimental? Querido, o sentimentalismo é a arma que Satanás está usando já há alguns anos para poder matar o propósito de Deus na vida das pessoas. Satanás vem usando o sentimentalismo para matar o propósito de Deus. Por quê? Quando a nossa oração está alinhada com o propósito de Deus, nós não precisamos fazê-la 2 vezes, porque Ele imediatamente responde. Quando a nossa vida está alinhada com o propósito de Deus, tudo aquilo que nós clamarmos ao Senhor, nós não precisamos esperar muito tempo e Ele imediatamente responde. O problema é que o grande problema é que as pessoas hoje, elas não têm mais a sua vida alinhada com o propósito de Deus. Por quê? Porque quando a igreja é sentimental, ela não está alinhada com o propósito de Deus. A igreja sentimental não cumpre propósito de Deus. A igreja sentimental não vive o propósito de Deus. Porque a igreja sentimental não atenta para a palavra de Deus. A igreja sentimental não sai de casa para chegar aqui e ouvir a palavra de Deus e receber essa palavra e começar a pensar a respeito da palavra, permitindo que Deus fale no seu coração através dessa palavra. A igreja sentimental sai de casa para chegar aqui e ouvir um louvor que lhe faça chorar. A igreja sentimental sai de casa para chegar aqui e ouvir uma palavra que vai fazer coceguinha no seu ego. A igreja sentimental sai de casa porque quer chegar aqui e quer sentir arrepios enquanto canta, arrepios enquanto ouve a palavra, arrepios. A igreja sentimental, ela sai de casa preocupada em sentir. Ela sai de casa cansada de sentir aflição, cansada de sentir tristeza, cansada de sentir preocupação, cansada de sentir um monte de coisa, sentir dor. Mas ela vem aqui porque ela quer sentir algo diferente. Ela não sai de casa para chegar aqui e ouvir a palavra de Deus e ser despertada para aquilo que Deus quer fazer na vida dela. E aí ela vai perdendo o propósito de Deus. Ela vai perdendo aquilo que Deus revela. Porque Deus não revela o propósito através de sentimento. Deus revela o propósito através da palavra. E quem ouve a palavra para sentir, está permitindo que Satanás mate o propósito de Deus no seu coração.
Não tem que sair para sentir. Você tem que chegar aqui e ouvir a palavra de Deus, para que a palavra de Deus entre na tua cabeça e te faça pensar e te desconstrua. Para que você permita que Deus te alinhe com o propósito dEle, para que aquilo que você vai apresentar a Ele, em oração, Ele te conceda. Porque a minha Bíblia fala assim, em João capítulo 15, verso 16, não fostes vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós outros, para que vades e deis o quê? Fruto, e o vosso fruto permaneça. Aí termina o versículo dizendo, a fim de que tudo quanto perdides ao meu Pai, em oração Ele vos conceda. Ou seja, você produz o fruto, você cumpre o propósito, a tua vida se alinha com o propósito de Deus. E aí você começa a produzir o fruto que Deus espera que você produza. E aí tudo quanto você pedir para Ele, Ele vai te responder. Ele vai te dar. O problema é que a igreja sentimental, ela está tão preocupada em sentir, que ela não produz fruto. Ela acha que o fruto que ela produz é o choro na hora do louvor, é o arrepio na hora da oração, é a massagem no ego na hora da palavra. Amado, não é à toa que tem muitas igrejas nos Estados Unidos que adotou um conceito de um camarada lá, que eu não lembro o nome agora, de que não se pode pregar sobre pecado na igreja. Por quê? Porque a pessoa, ela trabalha, porque a pessoa está ocupada o dia todo com seus afazeres, então à noite ela vem na igreja, ela está cansada, ela não pode ser confrontada. Ela não pode ouvir uma palavra que traz, que faça ela pensar, uma palavra que faz ela ser transformada pelo poder do Senhor através da palavra. Ela tem que vir e ser afagada, ela precisa ser amada. E a igreja brasileira está vivendo isso já há um bom tempo. Eu te falei das músicas porque alguns dias atrás eu estou ouvindo algumas canções no carro e de repente começou uma música assim: ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Eu falei, o que é isso? Eu continuei ouvindo, saiu dessa música e entrou naquela outra que a gente cantou hoje também. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias. O que é isso? É uma igreja de ursinhos carinhosos. Essa canção nem canta mais nas igrejas, por quê? Porque o Senhor está levantando um grande exército. Não é um grande exército de homens e mulheres sentimentais que querem vir para a igreja para ficar chorando à toa. Deus quer levantar guerreiros que permitem ser transformados pela palavra de Deus. Porque o que Deus tem para fazer, querido, na nossa geração não será feito por sentimento. E Deus não quer que você perca o propósito dele, não quer que o propósito dele seja morto em você. Então quando você ouve a palavra de Deus, não é para você achar bonitinho, não é para você achar maravilhoso, não é para você falar bem de mim, não. Quando você ouve a palavra de Deus é para te desconstruir, é para te deixar desconfortável, é para confrontar você. Porque como eu falei no culto passado, quem está falando na tua mente aqui, no teu ouvido, não é Deus, não é o Espírito Santo, sou eu que estou falando. Deus não fala no nosso ouvido, Deus vai falar no nosso coração. De que forma? Ele vai falar através da palavra que nós ouvimos com esses ouvidos. Agora, quando nós ouvimos com esses ouvidos palavras que não agradam a eles, e ao invés da gente começar a pensar e aplicar na nossa vida para ser transformado, a gente começa a se ofender com o que a gente ouve. Que raio de crente é você? Porque Deus, Ele não quer um bando de ursinhos carinhosos servindo a Ele. Ele quer uma igreja, Ele quer um exército. Ele quer um exército que vai para cima, Ele quer um exército que guerreia, Ele quer um exército que não se conforma. A minha Bíblia diz lá, Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, excelente. E aí termina dizendo que esse é o vosso culto racional. Ou seja, o teu culto tem que ser racional. Você não tem que sair de casa para chegar aqui e ser sentimental. Você tem que chegar aqui e ser racional. Racional como? Ouça a palavra. A palavra serve para você. Como? Ela te acaricia. Ela faz massagem em você. Hoje Deus não falou comigo. Hoje eu não senti. Que bom que você não sentiu. Porque a palavra não é para você sentir. A palavra é para chegar em você, para despertar você, para fazer você pensar, para fazer você aplicar ela na sua vida e você ser transformado através dela. É você ser transformado através dela. Mas pastor, eu não queria vir aqui e voltar para amanhã e trabalhar cabisbaixo. Eu cheguei aqui para baixo, fiquei triste, eu queria sair alegre. Querido, porque é um motivo esse para você sair alegre aqui. Volta para casa com essa palavra, estregando ela em você, trazendo ela para você. O que está errado em mim? O que está errado em mim? Volta para casa, pega a palavra, aplica ela em você. O que está errado em mim? Será que eu sou esse crente sentimental? Será que eu saio de casa todas as vezes para ouvir na igreja ouvir uma palavra que me faz uma massagem no ego? Será que eu sou esse crente que quero chegar aqui, eu quero me desmanchar em lágrimas, porque aí eu vou ficar aliviado? Não, ouça a palavra, ainda que você não sinta nada, porque teu culto é racional. Ouça a palavra, pegue essa palavra, pense, aplique em você. Aplique em você. Porque, querido, a igreja que nós estamos vivendo hoje, ela é tão sentimental que é assim: quando a palavra é dura, ela não serve para mim, ela serve para qualquer outra pessoa, mas não serve para mim. E aí fica falando, essa palavra serve para fulano, serve para isso, serve para ciclano. Porque olha, fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano é não sei o quê, fulano é não... Essa palavra tem que servir para ele. Não, a palavra não é para fulano, ciclano, a palavra é para você. A palavra de Deus é para mim. Eu estou pregando aqui, quantas vezes já foi dito aqui em cima, que a palavra ministra primeiro no meu coração, para depois ministrar no teu. Amado, Deus está fazendo tudo novo de novo. Você não tem noção. Você não tem noção do que Deus está fazendo. Dia 7 de agosto, até o dia 7 de agosto, dia 7 de agosto, Deus ele vai trazer algo, uma revelação muito grande para mim. Revelação, não vou te falar que é da palavra, não vou te falar do que é. Mas no dia 7 de maio, estava voltando com meus 2 filhos, a gente orando e cantando do carro. Deus fala assim comigo: 3 meses, contagem regressiva. Só confia. A gente parou, cantar, disse isso. E o Ian começou a me perguntar: pai, o que significa isso? Eu falei: eu não sei, Deus que disse. Deus falou como, pai? Eu falei assim: Deus que 3 meses, Deus está fazendo algo muito grande no nosso meio, querido. Algo muito grande. O que Ele tem trazido de revelação para nós, querido, é para poder transformar as nossas vidas. É para poder te preparar. Por quê? Porque a igreja sentimental está com os dias contados. O verso 2 do capítulo 12 de Romanos diz assim: depois de Deus falar que o nosso culto é racional, Ele diz assim: mas e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação da vossa mente, pela renovação dos vossos pensamentos. Olha que Deus não é uma igreja que sente, é uma igreja que pensa. Não é uma igreja que
que vem, que sai de casa para sentir, mas é uma igreja que pega a palavra e aplica em si mesmo. Não é uma igreja que fica perdendo tempo sentindo, mas uma igreja que pensa. Uma igreja que pensa. Aí ele fala assim nesse versículo: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha só, olha a palavra, transformai-vos. Não é Deus que vai pegar a tua mente e vai fazer isso, e vai amassar, e vai fazer de novo. É você. Ele te disponibiliza a palavra, Ele te dá a palavra, Ele te faz pensar. E você pensando, e você pegando essa palavra e aplicando em você mesmo, Ele vai alinhar você ao propósito dEle. E aí você vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. O problema, amado, é que a igreja sentimental tem uma desculpa para tudo. A igreja sentimental se acha perfeita. A igreja sentimental acha que todo mundo precisa de cura e precisa de tratamento, menos ele. E a igreja que Deus quer é aquela que se dobra diante do Senhor e diz: eu preciso de Ti, eu não sou nada. Diante das situações, Senhor, primeiro, eu é que preciso de cura. Antes de falar, aquele fulano precisa disso, sou eu que preciso. Sou eu que preciso, Pai. Trabalha em mim. Trabalha em mim. Esses dias eu estava conversando com o irmão, e eu estava falando para ele: querido, tira os argumentos. Aí ele falou assim, perguntou para mim, falou assim: tira os argumentos de quem, pastor? É de Satanás? É das pessoas? Não, tira os argumentos da tua mão, das tuas mãos. Tira os teus argumentos. Quais são os teus argumentos? Aí ele me pergunta assim: mas eu não estou entendendo nada. Eu falo assim: irmão, quando eu preciso de um milagre de Deus, eu oro. Mas aí eu falo, chamo a minha esposa e falo: vamos gerar o milagre. Aí o que você faz? Eu falo assim: eu vou visitar mais do que eu visitava, eu vou orar com as pessoas mais do que eu orava, eu entro em contato com elas, eu faço coisas que eu costumeiramente não faço. O que é isso? Tirar argumento das mãos do diabo? Não, das minhas próprias mãos. Eu posso fazer. Eu pego a palavra e aplico. Eu posso ir. E aplicando a palavra em mim, minha vida se alinha com o propósito de Deus. E se alinhando com o propósito de Deus, eu não preciso fazer oração 2 vezes. A igreja sentimental está sendo explorada, porque as pessoas falam: você tem que fazer isso, elas vão lá e faz. A igreja sentimental está sendo roubada, porque eles trabalham isso e falam: olha, para mudar a tua vida você precisa fazer isso. Ele vai lá e faz, e é tão simples. Você não precisa fazer, você precisa tão somente deixar de sentir e passar a aplicar a palavra em você. Aplica a palavra, pega a palavra, sai daqui hoje com essa palavra e começa a aplicar ela em você. O que está errado? Olha para a tua vida. Tem pessoas que elas chegam para mim para conversar, elas falam: estamos com um problema no nosso relacionamento. A primeira pergunta que eu faço: vocês são casados? Não. Eu falo assim: então, filho, é aí que você precisa aplicar a palavra. Conserta o que está errado. Vem falar sobre dificuldade financeira. Eu pergunto: você é dizimista? Não, eu não sou. Você tem que começar por aí, porque a minha Bíblia fala assim, amado: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aí está escrito assim: depois disso, fazei prova de mim. É depois, não é antes. Tem gente que fica orando antes, orando e fazendo promessa: Senhor, se tu me abençoar, eu vou voltar a ser dizimista. Não, não é voltar. Você tem que ser primeiro. Você tem que fazer, você tem que colocar a palavra. Isso são argumentos. São argumentos que estão nas mãos de Satanás. Você quer ouvir que Deus fala contigo? Deus fala comigo. Deus fala comigo. Gente,
A pessoa quer ouvir Deus. E ela sabe, na quinta-feira, ela quer ouvir Deus. Ela sabe que tem culto, mas ela fica lá. Será onde que Deus fala comigo? Deus fala comigo. Vem aqui que você vai ouvir Deus. No domingo, sai de casa, vem aqui que você vai ouvir Deus. O problema é que mesmo que a gente não queira, a gente já está contaminado com esse sentimentalismo gospel. Olha as canções. Todas as canções são feitas para fazer chorar. É para baixo. Os nossos cultos não começam mais levantando como se chamasse um exército para a batalha. Os nossos cultos para baixo. Os irmãos vai cantar uma canção, não consegue nem cantar nos ritmos, no ritmo, no tempo da música. Por quê? Porque, ai meu Deus, eu estou mentindo, amados. Procura as músicas de hoje. Pega lá, 1 hora de adoração. Fulano, 1 hora de adoração. Ele canta até menininho torto, mas homenzinho torto. Mas canta como? Pega as músicas antigas e começa a fazer aquele negócio para quê? Para chorar, para sentir. Por isso que eu fiquei feliz. Por quê? Porque eu não gosto. Eu não gosto. Não gosto. Vou ouvir. Você pega as minhas coisas, você vai ver eu pegando coisa lá de 70, 80 e 90. Por quê? Porque não tem esse nhe. Satanás está transformando a igreja. E um monte de gente, a maioria está tudo falando que é Deus que está fazendo. Não, é um novo tempo. Deus mudou a forma de trabalhar. Falou assim, não, para mim é a mesma coisa. As músicas podem até mudar a maneira, Deus trazer algo novo, mas Deus não quer uma igreja sentimental. Se você é um crente sentimental, meu amado, você já identificou isso em você. No nome de Jesus Cristo, começa a orar, a clamar ao Senhor. Deus, me muda, Senhor, o que é que eu faço? Pega a palavra, aplica em você mesmo, porque senão você vai ser destruído. Você desiste. Esse homem que estava com lepra, olha que coisa interessante. O sentimentalismo podia manter ele fora do arraial ou da cidade. O sentimentalismo. Mas a palavra o fez o quê? Entrar na cidade e vir ao encontro do Senhor. Fez o propósito de Deus, ou a vida dele se alinhar com o propósito de Deus. Por isso que quando ele chegou e falou, Senhor, se tu quiseres, tu pode me fazer limpo. E Jesus olha para ele e fala assim, quero. Você não é um sentimental. Se você fosse, você estava chorando lá fora do arraial, esperando a morte chegar. Mas você não fez isso. Você veio. Você ouviu falar e você veio. Aquela mulher, por que ela só tocou nas vestes de Jesus e foi curada? Porque se ela ficasse, ai coitadinha de mim, meu Deus, se quisesse só chorar, ai, nada. Ela falou, não, eu vou lá. E se eu tocar nas vestes deles, eu serei curada. E ela foi, tocou nas vestes e foi curada. O problema é, eu quero que todas essas minhas lutas acabem. Mas aí fica chorando. Vai cantar e chora. Arranca os cabelos, né? Meu Deus, e agora? Meu amado, eu quero encerrar te dizendo o seguinte. Deus não tem dó do teu sentimentalismo.
Deus desconhece isso. Deus não tem dó. Quando você bate o pé, Deus também não se incomoda com você batendo o pé, Ele só te deixa. E aí você vai falar: Senhor, Senhor, Senhor. Eu falo: não, eu não ouço. Eu ouço, porque Deus não é surdo. Mas eu não respondo a oração de quem é sentimental. Eu quero que você fique de pé. Estava falando com a minha esposa esses dias, eu falando assim para ela. Eu falei assim: amor, aquele provérbio árabe que diz assim, que uma geração fraca gera uma geração forte. Uma geração forte sim, é uma geração. Sim, homens fortes é uma geração. É uma geração. Eu estou mudando o provérbio para não ficar igual lá. Uma geração fraca, uma geração forte. Uma geração forte gera tempos fáceis. Tempos fáceis gera uma geração fraca. A geração fraca vai gerar tempos difíceis. E tempos difíceis gera novamente uma geração forte. Uma geração forte. Na igreja não foge muito disso. Porque na geração em que eu me converti, não tem muito sentimentalismo. Mas nessa geração é o que tem. Na geração que eu me converti, essa geração aqui não ora e não adora nem 25% daquilo que a gente orava e adorava. Gastam mais tempo fazendo isso, mas não adoram e nem oram como a gente orava. Mas essa geração, ela vai gerar uma geração mais forte. E eu creio que depois dessa geração, Jesus vai voltar. Você sabe qual é a certeza que eu tenho de que o anticristo não se manifestará por esses dias? Porque se ele se manifestar por esses dias, praticamente toda essa igreja que você vê vai se dobrar a ele. Porque é uma geração sentimental. Eu falo geração sentimental para não dizer uma geração fraca. Vai ser necessário levantar uma outra geração. Uma geração que não vai. Ah, mas como que isso vai acontecer? No meio dessa geração sentimental, tem pelo menos 7.000 que não se dobraram. A partir daí, Deus vai levantar uma nova geração. Deus vai fazer um avivamento sobre o mundo inteiro. Através desses que não se dobraram, que não é sentimental. Pastor, como que eu reconheço uma geração sentimental? Muito simples. Muito simples. Quer ver o texto que eu leio para você? Lucas 5. Depois que o homem foi curado, olha só que coisa interessante. Tem para ele. Jesus diz assim para ele: e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Por que Jesus fala isso? Porque Jesus, Ele não quer que você se promova com aquilo que Ele fez na tua vida. Quem faz isso é a geração sentimental. É a igreja sentimental. Lembra do exemplo, ou melhor,
Se você não estava aqui quinta-feira, você não vai lembrar. O exemplo que eu dei na quinta-feira é: Deus faz um milagre na vida da pessoa. Aí ela vai dar o testemunho. A primeira vez que ela dá o testemunho, ela leva 5 minutos para poder dar o testemunho. Mas aí ela começa a usar aquele testemunho para poder se promover. Passa alguns dias, ela precisa de um culto inteiro para ela testemunhar o que ela contava em 5 minutos. Passa alguns meses, ela precisa de uma campanha inteira para contar o testemunho. 3 dias falando do testemunho que ela contaria em 5 minutos. Passa alguns anos, vira filme, vira livro, vira série. Aquilo que em 5 minutos ela contava originalmente. Essa é a geração sentimental. Essa é a igreja sentimental. A igreja de Cristo não é assim. A igreja de Cristo não é assim. O mesmo verso 14 diz assim: mas disse-lhe, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Olha o que Jesus está falando para ele. Olha, pega a palavra, aplica a você mesmo. Vai lá e faz o que você tem que fazer de acordo com o que está escrito na palavra. E fazendo isso, isso vai servir de testemunho. Olha o que Jesus está dizendo. O que é testemunho na tua vida não é o que eu fiz. O que é testemunho na tua vida é o que a palavra é para você. Amém? Quando você vive a palavra, dedica a viver a palavra todos os dias, deixa de ser uma igreja sentimental, você está alinhado com o propósito de Deus para a tua vida. E aí a palavra de Deus vai dizer que tudo quanto você pedir ao Pai, Ele vai te conceder. Tiago 4,3 diz assim: pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal. Quando que alguém pede alguma coisa ruim, mal? Quando é para gastar nos seus próprios deleites, ou seja, é para gastar em algo que não é propósito de Deus. Então quando ela decide, fala: Senhor, quando ela alinha a vida dela, a oração dela, Deus concede, porque Deus vai ser glorificado. Amém? Quantos aqui querem ser abençoados, bastante abençoados? Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, fala assim: a bênção de Deus não pode parar na tua vida. Amém? Agora olha para ela aqui e diz assim, fala assim: tudo. Amém? Você ouviu o que ela falou? Tudo, fala para ela, tudo. Tudo. Fala absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Que parar em você, Que parar em você, destrói você. destrói você. Entendeu? Tudo que para em nós, destrói em nós. Por que que a Bíblia fala assim, lá em Tiago? Fala assim, ó, está confessai os vossos pecados uns aos outros. Entendeu? É para que aquilo não pare em você, porque se parar em você, destrói você. Entende? Tudo. Se alguém vai falar de você, ou chegar em você e falar de alguém para você, se aquilo parar em você, vai te destruir. Mas pastor, eu vou fazer. Não, você não vai. Fofoca é quando você inventa. Quando você leva, você tem aliança, unidade. Glória a Deus. É verdade. E você não permite que aquilo destrua você. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quando está alguém doente, o que a Bíblia fala? Destrói, Deus. Chama os presbíteros. Mas pastor, se eu orar sozinho, eu vou ser sarado. Mas se parar em você, te destrói.
Por que a Bíblia, o ano passado a gente passou o ano inteiro aprendendo, é melhor serem dois do que um, porque não pode parar em você. Não pode parar em você. A igreja sentimental poderia passar a noite inteira te dando exemplos da palavra de Deus a respeito disso. Davi, enquanto eu escondi o meu pecado, envelheceram-se os meus ossos. Oh, Jesus, fecha os teus olhos, amor, em nome de Jesus.